Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre perdão e reconciliação. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo, tá? Quem quiser deixar um comentário nos comentários, aí é opcional, tá? Pode ser agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade, tá certo? Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser uma sugestão, pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por alguma coisa, enfim. O que vocês põem ali, Deus vai ouvir, vai ver, né? Vai ler, vai ver, e vai me inspirar também a responder a vocês, tá certo? Então, e tudo quanto é coisa que vocês falarem, sugestões, críticas, serão levadas em conta para a melhoria do nosso canal. Então acaba sendo importante os comentários, né? Para testemunho para outras pessoas e também para a melhoria do canal, para cada vez nós podemos melhorar mais, tá certo? E vou pedir agora também aqueles que não se inscreveram ainda no canal do Senhor, que esse que se inscrevam, eu sou apenas administrador, tá bom? Agora vamos juntos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por este momento de oração. Obrigado por mais uma vez podermos estar juntos para gravar essa mensagem, Senhor, para esse momento de aprendizagem, Pai. Peço, Senhor, que me inspire neste momento, Senhor, que o Espírito Santo me tome e me use como seu instrumento, Pai. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor. Que Ele fale através de mim, Pai. Peço que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática tudo que será ensinado neste momento, Senhor. Que assim seja, Pai, ora e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, ontem na escola aconteceu uma situação que eu vim trazer para vocês como testemunho, porque é um aprendizado para todos nós. Ontem, eu cheguei, dei as minhas aulas primeiras normais, aí fiz o meu intervalo, daí antes de eu ir para o intervalo, o rapaz lá, eu converso bastante, com o inspetor de alunos da escola, ele veio falar para mim, que história é essa da professora lá, que eu tive problema com ela, dela ter aberto um boletim de ocorrência contra você. Eu falei, não tô sabendo nada disso, né? E aí, é, depois disso eu fiz um intervalo, aí eu fui lá na direção, eu e a diretora passando para falar com ela, perguntei. Ela falou, sim, nós precisamos conversar disso mesmo, que eu estava esperando um momento, né, pra poder falar, você tá com tempo agora? Eu falei, tô de janeiro, então eu vou chamar a professora lá pra gente conversar. E ela me chamou, e nós conversamos. Ela me pediu desculpas pelo acontecimento lá do portão, né? Ela se mostrou totalmente diferente comigo naquele momento. E nós então selamos as pazes e fizemos uma reconciliação, realmente recomeçando do zero, deixando no passado o que aconteceu. Isso, quer dizer, irmãos, é uma coisa muito importante. Eu vejo ali a mão de Deus. Não interessa se foi a direção que obrigou ela a fazer aquilo ou não, né? E no caso a mim junto, não interessa. Interessa que houve uma reconciliação. Na minha parte, sincera. Na dela eu não posso saber, mas Deus sabe se é sincero ou não. Mas da minha parte é, e nós pretendemos continuar assim. Pelo menos eu pretendo. Eu acho que, queridos irmãos, a melhor coisa que a gente faz, hoje, eu tive esse testemunho na minha vida, é fazer as pazes com alguém que nós estamos errados, que nós estamos com algum problema, estando certos ou errados, não importa. Até porque, queridos irmãos, eu venho aprendendo uma coisa muito importante. Nós nunca estamos 100% certos. Que nem, por exemplo, lá eu estava certo que eu estava... Sim, eu estava certo de que, na minha opinião, sim, né? Que eu estava certo que ela fechou o portão que ela tinha que me pedir desculpas, que ela tinha que ressarcir o prejuízo. Né? Para ela não, eu não estava certo. Para ela estava tudo certo assim que era, entendeu? Para ela não se sentia errada por ter feito aquilo, né? Por alguns motivos, porque a escola orienta que o professor sai e fecha o portão e tudo mais. Então, queridos irmãos, a escola orienta, fecha o portão e tudo mais. Então, não, ela não se sentiu errada. Sim, tudo bem. Mas eu também, no momento de raiva, eu também cometi erros. Eu gravei um áudio
falei mal dela, não citei o nome dela, mas ela sabe que era pra ela, então não falei legal. Chamei ela de bruxa, né? Embora ela tenha agido, no meu parecer, na minha mente, dessa maneira, pode ser que ela e outras pessoas não achem. Então eu errei. Então, assim como ela pediu desculpas, eu também pedi. E nós selamos as pazes, né? Tratamos agora cordialmente, e assim deve ser. Queridos irmãos, não tem nada melhor, entendeu, do que você fazer as pazes com alguém. Eu vi isso hoje, que é mais chato. Tá? Eu, por exemplo, não gosto. Não sei, parece que tem gente que gosta. Eu não gosto de clima de ficar olhando pra cara de outra pessoa com cara virada, ficar fazendo careta, ficar fingindo que a pessoa não existe. Eu não gosto disso. É uma coisa que pra mim faz mal. Eu não sei pra vocês que estão me ouvindo, mas eu posso ter certeza que ninguém gosta, porque é uma coisa tão chata, entendeu? Imagina você ali, tendo que conviver, que nem eu, por exemplo, com ela. Vou dar um exemplo nosso ali. Nós estamos trabalhando na mesma escola. Então nós temos uma reunião que chama TPC. Toda quinta-feira tem reunião. São professores que tem que, é obrigado a fazer. Dependendo da quantidade de aulas, aumenta o tempo. A minha são 2 aulas de TPC. Né? Tem professor que tem que fazer 4 e tal. Então, eu tenho que fazer aquelas 2 aulas de TPC. Muito bem. Eu vou lá e faço. Ela tá na mesma TPC que eu, tem 2, né? Uma de manhã e uma tarde. Ela tá na mesma do que eu. Então, obrigatoriamente, a gente tem que estar junto ali naquele ambiente. Quando tem a reunião de conselho, nós dividimos as mesmas salas. Então, nós temos que estar juntos na reunião do conselho. Vai ter intervalos que nós vamos ter que estar juntos. Então, vamos estar juntos na sala dos professores. Não é que nem ontem, por exemplo, não. Porque ontem ela ia no segundo intervalo e eu fui no primeiro. Hoje eu vou no segundo, ela vai no primeiro. Então, mas na segunda e terça nós temos que estar juntos no intervalo. Várias vezes, ou eu estou saindo da sala e ela está entrando, ou ela está saindo e eu estou entrando. Então, esse clima, várias vezes a gente ficava se cruzando, eu chegando na escola, ela saindo para ir ao estacionamento e tudo mais. E não tem jeito, então, mais chato de que ficar virando cara, fingir que a pessoa não existe. Eu não gosto disso. Eu, sinceramente, é uma pessoa que eu gosto de viver em paz com as pessoas. Então, para mim foi um alívio. Eu estou me sentindo muito mais leve, estou me sentindo feliz por ter feito as pazes com ela. De verdade, entendeu? E no fundo do meu coração, eu não tenho mais problema nenhum com ela. Eu já não tinha, já estava, para mim já tinha passado a situação. Eu não guardo rancor de ninguém. Eu não guardo. Eu fiquei sim, chateado, mas ela ontem se mostrou humilde, pedindo desculpas. E eu aceitei as desculpas dela. Então eu acho que não adianta a gente ficar virando cara, aqueles irmãos, para as pessoas, ficar achando que fazer climão não levar a gente a nada. Quando vê, essa pessoa você pode precisar dessa pessoa. E aí você com esse climão, a pessoa te vira a cara. Quando você mais precisar. Entende? Não sabe que nem ontem, por exemplo. Eu fui sair da escola e meu carro estava com a bateria riada, porque eu esqueci o farol ligado. Se eu não tivesse a partida de emergência, que eu tenho o aparelhinho de partida de emergência, eu ia ter que pedir para algum professor fazer transferência de carga para mim. Talvez ela, que estava com o carro ali perto do meu. Você entendeu? Então, imagina se eu tivesse brigado com ela. Aí com que cara que eu ia chegar nela e falar, professor, você pode me ajudar no meu carro que a bateria riu, a gente fazer uma transferência de carga, se a senhora não se importar. Você está entendendo? Então a gente não sabe o dia de amanhã, pode ser que ela precisa de mim. Você entendeu? Ninguém sabe. Às vezes a pessoa está apertada na sala, professor, você olha a sala para mim um minutinho enquanto eu vou ali no banheiro, não sei o quê. A gente às vezes se perto um do outro. Então, nós temos que ter amizade. É um professor ajudando o outro, é uma equipe. A escola é uma equipe. A gente tem que trabalhar com essa equipe. Você entendeu? Então, e a vida nós trabalhamos em equipe também. Por exemplo, vamos supor que tem um muro entre você e seu vizinho, por exemplo. Esse muro começa a dar problema de infiltração, né? E aí você fala para o seu vizinho, fala o seguinte, vamos dividir aqui o orçamento para a gente arrumar esse muro para ele não cair. Vamos fazer o seguinte, eu passo aqui, né, a gente compra 2 latas de barra água, de alguma coisa do tipo, e você passa, e aí eu contrato o pedreiro, ele passa dos 2 lados, e e aí ele vai cobrar um valor e a gente divide ao meio. Não é o justo? É o justo, não interessa quem é o muro, os dois estão usando o muro. Você entendeu? Então, é uma coisa amistosa.
Aí você pega e fala, não vou pagar nada, porque não sei o que, e arruma inimizade com o seu vizinho. Aí um dia, você pega, vamos supor, teu carro deu problema na garagem, tá indo pra trabalhar. Você precisa de uma troca de carga. Teu vizinho tá por ali, você arrumou briga. Aí você vai lá falar com ele e ele fala, não vou te ajudar. Você não virou a cara pra mim, você não me tratou mal aquele dia. Porque tem um ser humano, ele tem o mal dentro da gente. Nós temos o mal. Então é muito comum a gente agir levado pelo mal. Principalmente no momento de raiva, de ira, de ódio, de fúria. A gente se deixar levar e falar o que não deve, como eu falei lá na mensagem. Naquele momento que eu falei para outro professor e chegou ouvindo dela. Entendeu? Você entendeu, queridos irmãos? Então, nós temos que entender que nós podemos precisar da pessoa, a gente não sabe o dia de amanhã. Entendeu? Nós não podemos esquecer. Às vezes a gente tem amizade com a pessoa fez coisas boas pra gente e de um minuto no outro a gente perder a amizade da pessoa. Entendeu? E a gente precisar dela depois de um outro momento, não ter. Então nós temos que pensar bem antes de agir. Ficar virando cara, arrumando inimizade, é uma coisa tão chata. E se for dentro da sua casa, é pior ainda. Porque ou dentro do seu trabalho, você tem que conviver com aquela pessoa. Então, pra quê? Não é mais só que te fazer as pazes e viver numa boa? E eu particularmente não gosto, quer dizer, de viver brigado com ninguém. Eu acho que aquilo me incomoda, aquilo me sufoca. E quando acaba aquela discussão, eu fico num alívio que você não calcula. E agora, eu nunca tive assim um embate com ninguém estranho, assim, de ter inimizade, assim, de não conversar. Eu sempre, né, a não ser com a minha mãe em casa, assim, quer dizer, eu tenho uma discussão com ela, mas mesmo assim, é coisa de 2, 3 dias, tá tudo certo. Agora, como sou estranho, isso nunca tive, porque eu sempre me dou bem com todo mundo, sabe? Eu nunca briguei com ninguém, nunca discuti com ninguém, sabe? Essa aí acho que essa é a sexta ou sétima escola que eu trabalho, todas elas, eu saí de lá sem brigar com ninguém. Com ninguém. Sempre falei com todo mundo até o fim. Nunca tive embate com ninguém. Entendeu? Porque eu não faço mal a ninguém. Se eu tive esse problema com essa professora foi porque ela me prejudicou ali, não fui eu. Entendeu? Mas nós fizemos as pazes e isso que eu posso falar para vocês, queridos irmãos, é a melhor coisa do mundo. Né? Tem vezes que a gente perdoa, mas não tem amizade mais, não tem clima. Mas quando você vê uma pessoa agindo de uma maneira totalmente diferente com você e percebe que a pessoa realmente mudou, aí então você pode voltar a ter um relacionamento com a pessoa. Entendeu? Aí você pode e deve. Que nem eu vou ter que conviver com ela, então não é mais fácil a gente ter pelo menos um clima amistoso. Entendeu? Pra que continuar aquele embate, aquela confusão, um renegando o outro, passando pelo outro? Eu acho que não precisa disso. Né? Então é assim. Então eu acho que nós precisamos entender, quer dizer, irmãos, que é um por todos por um. Mas também vamos ficar com um outro aprendizado dessa história. Quando a gente vê duas pessoas com embate, tendo algum problema, alguma diferença, não joga mais lenha na fogueira. Pelo contrário, a gente joga água para apagar. Porque o que fizeram ali na escola foi jogar mais lenha na fogueira. Né? Por quê? E quando eu chamei a professora de bruxa, ela não estava presente. Então, precisava as pessoas terem chegado lá e falado, professor fulano, tu chamou de bruxa? Não precisava. Né? Eu falei, ele chamou de bruxa, não sei o quê. Precisava? Não precisava. É mais em vez de tentar apaziguar e melhorar a situação, pra gente ter uma relação amistosa, não, tenta ainda piorar mais a situação. Por quê? Porque essas pessoas que falaram pra ela não são minhas amigas nem dela. Porque se fossem, o que elas deveriam fazer? Apaziguar para ela, não falar nada pra ela, porque para evitar que os dois briguem mais. Essas pessoas não querem a paz no trabalho. Entendeu? Então, queridos irmãos, essas pessoas que falaram isso pra ela estão querendo intimidade. Você entendeu? Eu nem vou falar nada pra ela sobre isso. Por quê? Porque se eu falar uma coisa pra ela pode chegar na pessoa que falou pra ela
falar, o professor falou isso, aquilo outro, e provocar confusão entre eu e essa pessoa. E eu não quero. Embora eu não gostaria de ter amizade com esse tipo de pessoa, mas porque eu acho que uma pessoa que faz isso é uma pessoa que é uma pessoa que tá querendo se dar bem em cima da outra, entendeu? Né? Se foi uma pessoa que eu tô pensando, ela falou mal da pessoa pra mim, porque eu vi a cara de que ela não concordou com a professora, ela achou um absurdo que a professora fez. Ela falou, não concorda com o que ela fez, ela falou com essas palavras, porém, ela. E depois falou pra ela que eu chamei ela de bruxa. Então quer dizer, ela jogou pros dois lados, querendo pôr eu contra ela, claramente. Você entendeu? Então, é um absurdo isso, né? Não concordando com ela e ainda passando que eu falei coisa dela, quando ela também, essa pessoa também falou. Então eu poderia chegar nela agora e falar, a professora tal falou isso, mas não vou fazer isso, por quê? Primeiro, eu não sou fofoqueiro. Segundo, eu não quero levar inimizade com as pessoas, eu não quero jogar lenha na fogueira, eu não quero mal de ninguém ali, eu quero o bem de todo mundo. Eu não sou igual a eles. Então, eu quero me mostrar uma pessoa diferente, né? Fazendo bem, não importando a quem. Você entende, queridos irmãos? Então, fica aqui esse testemunho para que nós possamos aprender que a, nós temos que fazer o bem às pessoas. E se nós tivermos a oportunidade de reconciliação, se vemos que realmente vale a pena, que a pessoa realmente está disposta, mudou, né? A pessoa tem uma atitude diferente, a gente tem que fazer essa reconciliação, né? O mais importante é o perdão. Mas a segunda coisa é a reconciliação se essa pessoa mudar, se realmente for valer a pena, né? Agora, se aquela pessoa é a mesma, que vai continuar te fazendo mal, aí é melhor que você fique. Você perdoe, mas fique cada um no seu canto, né? Mas é muito importante, velho, a gente se resolver com as pessoas. Você pode até não ter amizade, mas o importante é a resolução do problema. É como eu sempre falo, o problema ele deve ser resolvido, deve ser conversado e resolvido. Tudo se resolve numa boa conversa. O problema deve ser resolvido. Ele não pode ficar sendo guardado, entendeu? Se ela tivesse já conversando comigo desde o início, dessa maneira, ela tivesse chegado em mim lá no dia, quando foi conversar, professor, me desculpa, já naquele momento, agiu desta maneira que ela agiu comigo ontem, tudo isso tinha sido evitado, não teria tido essas contendas nenhuma, não teria tido situações embaraçosas, você entendeu? E teríamos resolvido a coisa. Então, às vezes, a conversa é a resolução do problema. Nós precisamos conversar e resolver por tentar ter a melhor atitude possível. Conversando, você mesmo que se sinta certo, peça desculpas. Porque a desculpa, ela abre portas para uma reconciliação. Seja humilde, porque nem sempre está 100% certo. Por mais que a gente tenha a maior parte da razão, nós não temos nunca 100%, porque a gente acaba sempre pisando na bola também. Entendeu? A gente acaba sempre fazendo uma coisa errada. Então, a gente pede desculpas. Entendeu? É o melhor que a gente faz. Entende, queridos irmãos? Então, se nós pegarmos e nos reunirmos e fazer essa reconciliação, conversarmos e pôr as coisas em prática, nós, então aí, queridos irmãos, nós vamos ter uma reconciliação. Se a gente conversar, se a gente chegar num acordo, é melhor. Não adianta ficar guardando o problema, ficar remoendo, remoendo a coisa, aquele rancor. Não vai resolver nada. O problema ele vai parar ali e daqui a pouco ele volta de novo. Eu vejo isso na minha vida. Né? A gente tem um problema, aí dali a pouco esse problema não conversa, não tenta entrar num acordo, não tenta solucioná-lo, ele vai, daqui a pouco as coisas voltam, esfriam, né? Aquele ânimo, fica o problema no ar, né? E aí ele parou por ali, aí volta as coisas normais, daqui a pouco ele volta à tona.
Daqui a pouco outra vez acontece uma coisa parecida que causa outra desavença. Por quê? Porque o problema não é resolvido, não é sentado para conversar. É preciso sentar, conversar e resolver a questão. Nós podemos fazer isso. Basta querer. Só que o que acontece é que as pessoas nunca querem resolver. Entendeu? As pessoas querem sempre achar que, que a melhor situação é virar cara, é inimizade, é, ficar sem se falar. Mas lembre-se, queridos irmãos, quem faz isso é criança. Fala, tô de mal, que não sei o quê, não quero falar com você. Pelo contrário, se a pessoa entendesse que ao invés de falar, não quero falar com você, a pessoa trocasse essa frase por vamos conversar e resolver isso numa boa, ela resolveria aquela situação e ficaria numa boa com a pessoa. Entendeu? A palavra correta é não quero falar com você, não é isso. A palavra correta é vamos conversar. Porque é na conversa que nós vamos se acertar. Um casal, quando está brigando, queridos irmãos, se eles conversarem, eles podem estar num acordo. Por que o que está incomodando ela? O que ele está incomodando nela? Né? O que ela está incomodando ele? O que incomoda ele que ela faz? O que ele faz que incomoda ela? E juntos, sentados, conversando, eles podem tentar melhorar alguma coisa. É como eu sempre falo, semanalmente, pelo menos, tem que ser feita uma CR, uma conversa de relacionamento. Entendeu? Por que eu falo conversa? Porque se eu colocar discussão de relacionamento, DR, como muitos falam, dá a impressão que é discussão, que é quebra-pau, que é confusão. Não, é uma conversa amistosa, assim como eu tive com a professora lá. Conversar numa boa, ter uma conversa amistosa para resolver a questão. Se todo mundo agisse dessa maneira, como eu e ela agimos lá na escola, todo mundo viveria em paz. Não teria briga, não teria confusão. Você entendeu? Porque nada justifica uma pessoa transtornada, querendo matar a outra, querendo brigar com a outra, agredindo a outra, amassando o carro de outra, por uma falha que a outra cometeu. Nada justifica, nada. Eu disse nada. Uma conversa sempre pode resolver as coisas numa boa. Para que se deixar descontrolar, deixar o inimigo tomar conta dessa maneira? Para que, queridos irmãos? Me diga. Não é mais fácil a gente resolver as coisas amistosamente? Hã? É muito mais fácil, tá certo? Então vamos fazer uma oração para encerrar. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, obrigado por estar comigo nesse momento. Obrigado, Senhor, por tudo que Ele vem feito fazendo por mim, Pai. Obrigado por mais essa bênção obtida na escola, por essa reconciliação com a professora Débora. Gostei muito de ter me reconciliado com ela de verdade. Me sinto muito mais leve, muito mais em paz com essa situação agora. Obrigado, Senhor, por mais uma vez a gente estar aqui com essa meditação, aprendendo mais, Senhor. Peço, Senhor, que ilumine as pessoas que estão me ouvindo, Pai, nesse momento. E que elas possam também conversar com pessoas que elas possam estar com desavença e se reconciliar, Senhor. Porque é a melhor coisa que a gente faz, Pai. Seja as pessoas que estão me ouvindo inscritas ou não no meu canal, ou aquelas que não estão ouvindo, mas estão inscritas no canal, Senhor. Não dê paz enquanto elas não se reconciliarem com as pessoas, Pai. Peço, Senhor, pelas pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal, e aquelas que não estão inscritas, que estão inscritas, mas não estão me ouvindo, Senhor. Que elas estejam indo trabalhar, que elas vão e voltam a trabalhar em segurança, assim como eu, Pai, que daqui a pouco eu vou trabalhar, que eu vá e volto em segurança, Senhor. Se elas já estiverem trabalhando, que elas possam voltar para casa em segurança, meu Deus. Que assim seja, Pai, eu oro e penso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Tá certo? E lembre-se, conversem com as pessoas. Lembre-se, Jesus, nunca você viu Jesus brigando com ninguém. A única vez que Jesus se descontrolou um pouco foi quando ele viu as pessoas fazendo as coisas erradas no templo, lá que ele destruiu tudo. Mas Jesus sempre tentou conversar com as pessoas amistosamente. Mesmo quando ele foi preso, você vê que em nenhum momento ele foi rude com ninguém. Ele abaixou a cabeça, muitas vezes ele nem respondia. Deixava a pessoa falar o que queria dele. Vamos tomar o exemplo dele. Muitas vezes é melhor ter abaixar a cabeça e ficar no nosso canto. Né? Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Que Deus possa abençoar todos nós sempre. Né? E nós possamos ter uma vida mais calma, mais de paz,
fazer o melhor possível enquanto Jesus Cristo não voltar. Tá bom? Que Deus te abençoe a todos. Falou, queridos irmãos. Até mais.